2019, eu fiz umas postagens no Instagram para promover o leilão Crioulo JA Cabanha Mais Um e surgiram muitas perguntas sobre o Equador, né? Eu vi que tinha uma curiosidade sobre isso, então eu vou matar um pouco a curiosidade das pessoas sobre o Equador, a importância do Equador. Quando nós fomos na Argentina buscar o Buenabrigo e completar o trabalho que o Tañido Redoblado, o Rodopio de Santa Edviges e o Quero-Quero de Santa Edviges vinham fazendo na nossa manada, a gente foi muito convicto que queria trazer a seleção do Victor e a genética do Facom. Bom, nós começamos a usar o Buenabrigo e ficamos muito contentes com o resultado que estávamos tendo com ele. Numa égua aberta para essas linhagens, que era a Orquestra de Santa Edviges, o Buenabrigo produziu o Equador de Santa Edviges. Era um cavalo que tinha todas as qualidades do Buenabrigo e todas as qualidades da orquestra e era aberto para a maior parte das minhas éguas. E eu me lembro que o Ricardo Torres era o técnico então, e ele, quando viu o Equador ao pé da orquestra, ele disse assim para mim: olha, esse é o cavalo, né? Aqui está a aposentadoria do Buenabrigo como pai de cabanha. E o que fez o Equador começar muito cedo a ficar conhecido? Quando a primeira geração de filhos dele chegou nas pistas, a gente teve uma alegria imensa, porque o JA Impulso foi reservado de grande campeão da Expo Inter, e o JA Impecável foi bocal de prata e freio de bronze, deu um show nas pistas do freio. Então, ali ficou provado que a gente tinha um cavalo excepcional. E além disso, foi aquele ano que houve aquele remate dos 50 anos da Trajano Silva e que os criadores foram em diversas cabanhas olhar os animais ao pé. Então nós tivemos muitas visitas aquele ano lá que viram as primeiras crias do Equador e também se encantaram. E a gente se deu conta que o Equador estava conseguindo fazer isso. É uma satisfação muito grande para um criador quando tu vê que tu tem um acerto desse nível, né? Que tu consegue melhorar o que já é bom, que tu tem um cavalo que melhora e que não melhora só em um acasalamento, em vários acasalamentos e várias origens. Ali foi um dos momentos em que eu tive certeza que o Equador ia ser um cavalo diferente, ele já estava sendo um cavalo diferente. Isso fez o Equador ser um cavalo tão reconhecido e fez ele ser tão valorizado quando a gente colocou ele à venda no nosso remate de 40 anos da Cabanha Santa Edviges. Na sua primeira geração, fez um cavalo milionário, JA Impulso, e já foi reservado o grande campeão de esteio, que por sua vez produziu um reservado campeão de esteio. Na segunda geração, outro milionário, o Manda-Chuva. Manda-Chuva, chefe hoje da Liberdade. Libertador, impecável. Então, Equador é um cavalo diferenciado. O cavalo, senhores, com maior performance financeira da atualidade. O cavalo, senhores, com melhor performance funcional e morfológica através de seus filhos e netos dos últimos 5 anos está na pista. Então, assim, eu não tenho mais o que pedir de um cavalo do que isso que ele me deu. Tanto que eu conservei um filho dele, o JA Mate Amargo, para o meu uso. E filhos importantes dele que eu vendi, eu me reservei coberturas como uma reserva genética. Eu tenho um lote de 22 filhas dele na cria esse ano. E tenho mais 8 potrancas dele em reserva que vão ser domadas e quando chegarem na idade voltarão à cria. E aí terminou. Então é assim, eu guardo como um tesouro esse material. Eu acho que quando tu olha um grupo de filhas do Equador assim, separadas, que tu consegue ver, tu te apaixona mais ainda por ele, porque aí tu começa a... não tá disperso, tu consegue ver em todas a repetibilidade das coisas que ele passou, das qualidades que ele passou. Então tu olha ali, tu vê assim, uma série de filhas muito polidas, muito bonitas, de pescoço bonito, longo, com um bom volume muscular, compridas, bem aprumadas, um temperamento ótimo e muito ágeis. Então assim, aí tu começa a te dar conta que aquilo ali, quando começa a se repetir, é porque aquilo ali tem uma diferença, né, nos genes e que ele passa. É isso que é a grande X do Equador e que fez ele ser tão valorizado pelos outros criadores.
Com a continuação do uso do equador e o refinamento do uso do equador, surgiram também o jogo do osso, deu o único bifreio de ouro JA Libertador, o mate amargo, o manda-chuva, o noturno e o mais um magistrado. Isso para citar os filhos machos mais importantes. Depois, quando esses filhos do Equador começaram a produzir, a gente começou a se dar conta que ele também era um grande avô, além de um grande pai, né? Porque os filhos do Impulso despontaram lá na Cabanha Santa Fé, assim, uma produção excepcional. O mate amargo na minha casa, o impecável, o manda-chuva lá na Liberdade, com um trabalho maravilhoso. Então, o que a gente se deu conta? Que a gente tinha um cavalo que produzia animais bonitos, animais bons de função e que também era um grande avô, além de um grande pai. Mas a saga do Equador não parou por aí. A gente está se dando conta que ele vai ser um grande bisavô, através da reprodução dos netos do Equador, como o mensageiro da Cabanha Santa Fé, o checkmate da Boa Vista, o alferes do Aureliano, do mais um numerário, e o Marconi Senhor dos Mates. Então, olhando em retrospectiva, a gente vê a grandiosidade e a obra desse grande cavalo que foi o Equador de Santa Edviges. Não é só na criação do Crioulos JA e da Cabanha Santa Edviges que o Equador tem um papel especial. Claudio Omar tem uma longa história de amizade com meu pai, comigo, com a família, e ele tem um olho clínico para cavalo maravilhoso. E ele logo se deu conta de quem o Equador era e começou a investir nessa genética. Então, sempre que a gente colocou à venda as éguas filhas do Equador com linhagens de sangue importantes, nossas, ele tentou comprar, e ele comprou muitas delas. E, ao mesmo tempo, ele usou o Equador nas éguas dele. E o impacto positivo do Equador é muito grande. Não só pelas fêmeas maravilhosas que ele tem do Equador e que ele vem colocando no colibri, no bruco. E além das fêmeas, né, que ele tem lá, ele tem o mais um magistrado que ele tirou, que é um grande campeão de esteio, um cavalo ímpar. E que é muito bonito e que eu acho que superou o pai nas qualidades que tinha como indivíduo. E a produção dele tá aparecendo agora e está despontando como um grande pai. E também é mais um numerário que é neto do Equador, então ele tem na manada dele um impacto muito importante e a obra do Equador vai seguir também na Cabanha Mais Um. Então qual é a mensagem que esse episódio que fala do Equador quer passar para vocês? É falar sobre a obra de um grande cavalo, que é isso que o Equador foi, um grande reprodutor. É um cavalo que foi um indivíduo muito bonito, foi um grande pai, um grande avô e está sendo um grande bisavô, tanto pela linha paterna quanto materna. Isso é o que a gente busca, produzir progresso genético e fazer com que as novas gerações sejam tão boas ou melhores que as gerações que lhe deram origem. Esse é o Equador, esse é a obra de um grande cavalo. E eu quero que entendam que o Equador, infelizmente, se foi, mas a obra dele ficou. Por mais que ele faça falta, e ele faz muita falta, ao mesmo tempo, ele garantiu que a história dele não vai morrer e que os grandes cavalos deixam a sucessão deles. E isso foi uma grande preocupação que eu tive em relação ao Equador e em relação a todos os grandes cavalos que eu trabalhei. E essa é a homenagem que a Crioulos JA e a Cabanha Mais Um querem fazer a esse cavalo, que foi tão importante na nossa criação e que vai seguir sendo por muito tempo, porque o mate amargo e o mais um magistrado são cavalos que nós vamos usar muito e que temos confiança que vão seguir nos dando as mesmas alegrias que o Equador já nos deu. O Equador é uma bênção que aconteceu na minha criação, porque ele é um cavalo que dá tudo que a gente pode esperar de um cavalo.